Olá pessoal, vamos ao módulo 9 do Direito Ambiental. No módulo 9 nós continuamos o estudo da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, tratando especificamente de dois grandes temas, da divisão das competências administrativas em matéria ambiental, do funcionamento do CISNAMA e começando o estudo dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, começando pelo estudo de um instrumento clássico do poder de polícia em matéria ambiental. Então comecemos tratando da divisão das competências administrativas em matéria ambiental. Começamos lembrando que a Constituição Federal estabelece competência concorrente na proteção ambiental para todos os entes federativos. Competências administrativas, ou as chamadas competências materiais, são expressões sinônimas, se referem aos atos concretos que podem ser praticados no exercício da função administrativa do Estado e podem, nesse caso, ser praticados por todas as esferas, seja a esfera federal, seja estadual, distrital, municipal, para proteger o meio ambiente. Isso está estabelecido no artigo 23 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação. Vejamos a redação do artigo 23. É competência comum dos Estados, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, vejam lá, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora e, por que não mencionar, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Então vejam que a Constituição estabelece essa competência comum, essa competência concorrente, reconhecendo que a proteção ambiental é interesse de todas as esferas de poder, de todas as esferas da federação, e por isso todas elas podem agir para proteger o meio ambiente. Evidentemente, é preciso que se tenha um mínimo de organização para que essas pessoas possam agir, evitando lacunas, evitando sobreposição de atuação. Então, é preciso haver alguma organização e o Constituinte, evidentemente, já sabia disso. E por isso, no parágrafo único do artigo 23, dizia que lei complementar deveria organizar, deveria fixar as normas para a cooperação entre essas pessoas, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar no âmbito nacional. Então, evidentemente, é preciso ter alguma organização e o Constituinte imaginou que uma lei complementar deveria fixar essas normas e, de fato, veio a Lei Complementar 140 de 2011 para realizar essa organização, estabelecendo um modo de cooperação entre União, Estado, Distrito Federal e municípios. Nos artigos 7º, 8º, 9º e 10 dessa Lei Complementar 140/11 estão estabelecidas as competências dessas pessoas. O artigo 7º arrola competências da União, o artigo 8º arrola competências dos Estados, o artigo 9º arrola competências dos municípios e o artigo 10 trata das competências do Distrito Federal. São extensas relações de competências, de atribuições, que nós vamos colocar aqui na sua tela, mas apenas mencionar algumas bastante relevantes, mas são de fato muitas competências e evidentemente você já sabe na hora que você for estudar, você precisa ler várias vezes esses dispositivos, especialmente porque nas primeiras fases de concursos, muitas vezes o que aparece nas provas é a letra da lei, são as expressões literais da própria lei. Então ajuda muito você sempre fazer o estudo com a letra da lei. Então vamos lá ao artigo 7º. O artigo 7º diz que são competências da União, são ações administrativas da União. Exemplo, inciso 3º, promover ações relacionadas à política nacional do meio ambiente nos âmbitos nacional e internacional. Inciso 8º, organizar e manter o Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, chamado SINIMA. Inciso 9º, elaborar o zoneamento ambiental de âmbito nacional ou regional, nas grandes regiões do Brasil. Inciso 11, promover e orientar a educação ambiental.
Inciso 13, exercer controle e fiscalização de atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, seja dela, seja da União. Inciso 14 traz uma série de hipóteses em que a União tem competência para o licenciamento. Exemplo, quando se trata de um empreendimento desenvolvido conjuntamente no Brasil e em um país limítrofe, que faz divisa com o Brasil. Outro exemplo, empreendimentos localizados ou desenvolvidos em terras indígenas. É sempre o licenciamento da União. Exemplo, empreendimento localizado ou desenvolvido em 2 estados. Sempre o empreendimento deve ser licenciado pela União. Então, há uma série de competências. Nós temos 25 incisos no artigo 7º que trazem as competências da União. Vejam o artigo 8º, competências administrativas dos Estados. Exemplo, inciso 1º, executar e fazer cumprir, no âmbito estadual, evidentemente, a Política Nacional de Meio Ambiente e outras políticas nacionais de proteção ambiental. Exemplo, inciso 9º, elaborar o zoneamento ambiental no âmbito estadual. Inciso 12, controlar a produção, a comercialização, o emprego de quaisquer técnicas, métodos ou substâncias que tragam risco à vida, à qualidade de vida e ao ambiente, evidentemente, na esfera estadual. Inciso 14, promover o licenciamento ambiental de uma série de empreendimentos ou atividades, ressalvado o disposto nos artigos 7º e 9º. Artigo 7º, competência da União. Artigo 9º, competência do município. Vamos tratar especificamente do licenciamento no próximo módulo. Artigo 9º, ações administrativas dos municípios, competências dos municípios. Exemplo, inciso 3º, formular, executar e fazer cumprir uma política municipal de meio ambiente. Exemplo, inciso 9º, elaborar o plano diretor, que é o zoneamento no município, observando os zoneamentos ambientais, claro, os zoneamentos de nível nacional, de nível estadual. Inciso 14, trata das competências do município para licenciamento ambiental de determinadas atividades e empreendimentos. Então, esses artigos 7º, 8º e 9º estabelecem esse rol de competências da União, dos estados, dos municípios. O artigo 10 atribui ao Distrito Federal, como de resto ocorre em outras áreas, as competências que são do município e do estado. O Distrito Federal acumula essas duas ordens de competências. Embora esses artigos tracem, então, essa divisão de competências, é preciso mencionar que há outras normas na Lei Complementar 140/11 que estabelecem mecanismos de cooperação entre as pessoas políticas. Vejam que o artigo 6º da lei já diz que as ações de cooperação entre as pessoas políticas devem ser desenvolvidas de modo a atingir os objetivos traçados no artigo 3º e a garantir o desenvolvimento sustentável, harmonizando e integrando todas as políticas governamentais. As outras normas que se referem a essa atuação em cooperação são especialmente aquelas que nomeiam a atuação supletiva e a atuação subsidiária. A atuação supletiva é aquela que se caracteriza quando um ente federativo substitui o outro no exercício das competências que inicialmente se atribuíam a esse outro. Então, a competência supletiva, essa atuação supletiva, é o que se caracteriza quando um ente, quando uma pessoa política substitui a outra em alguma das hipóteses previstas na lei. Vejamos o que diz a lei. A atuação supletiva é definida como a ação do ente da federação que se substitui ao ente federativo originariamente detentor das atribuições. Veja que o artigo 15 da Lei Complementar 140/11 prevê uma interessante hipótese de ação supletiva, de atuação supletiva, no caso do licenciamento ambiental. O artigo 15 diz que os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações de licenciamento e na autorização nas seguintes hipóteses. Vejamos. Inciso 1º,
Quando não existe órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no Estado ou no Distrito Federal, a União deve desempenhar, então, as competências de licenciamento até a criação desses órgãos. Inciso 2º, quando não existe órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no município, é o Estado quem deve desempenhar as ações de licenciamento até a sua criação. E, finalmente, o inciso 3º, quando não existe órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no Estado e no município, a União deve, então, se substituir a essas pessoas no exercício das competências de licenciamento e de autorização ambiental. Essa é a caracterização da ação ou atuação supletiva, quando um ente substitui o outro em razão de uma das hipóteses, da verificação de uma das hipóteses previstas na Lei Complementar 140/11. Uma outra espécie de cooperação é a chamada atuação subsidiária ou ação subsidiária. Já a ação subsidiária prevê uma espécie de auxílio que um ente presta ao outro, que uma pessoa política presta ao outro, quando isso se revelar necessário. Vejamos como a lei trata a atuação subsidiária dos entes. Isso está no artigo 16 da lei. A ação administrativa subsidiária dos entes federativos dar-se-á por meio de apoio técnico, científico, administrativo ou financeiro, sem prejuízo de outras formas de cooperação. Segundo o parágrafo único do artigo 16, a ação subsidiária deve ser solicitada pelo ente originariamente detentor da atribuição nos termos da lei complementar. Então, a ação subsidiária, evidentemente, deve se dar quando uma pessoa política solicita o apoio, solicita o auxílio de um outro ente federativo. Isso, de fato, pode acontecer em inúmeras situações, quando um município licencia lá uma determinada atividade, mas lhe falta um conhecimento específico, um outro órgão específico, e ele pode pedir auxílio ao Estado, e o Estado fazê-lo em relação à União, e assim por diante. Isso pode acontecer, um ente, uma pessoa política prestar apoio a outra, prestar apoio técnico, científico, financeiro, seja lá de que auxílio nós tratarmos. Isso se chama ação ou atuação subsidiária. É uma outra forma de cooperação entre as pessoas políticas, entre os entes federativos. Temos outros mecanismos tratados, arrolados na Lei Complementar 140/11. Vejamos os outros mecanismos previstos no artigo 4º da Lei 140/11. Está aí a redação do artigo 4º na sua tela, que menciona consórcios públicos, convênios, acordos, outros instrumentos de cooperação técnica entre órgãos públicos, comissões instituídas, nomeadas na lei comissões tripartites ou bipartites, fundos públicos, privados e outros instrumentos econômicos, atos tradicionalmente chamados de delegação de atribuições de um ente a outro, delegação da execução de ações de um ente a outro. Todos esses mecanismos são formas, são instrumentos de cooperação entre os entes federativos. Além daqueles instrumentos tratados com mais detalhe pela lei e inovadores de algum modo, eu me refiro à ação ou atuação supletiva e à ação ou atuação subsidiária. Além desses tratados com mais detalhe, a lei arrola esses outros mecanismos, esses outros instrumentos, alguns deles bastante conhecidos, bastante tradicionais nos ramos do direito público. Então, esses outros instrumentos também podem, evidentemente, servir a uma atuação em cooperação das pessoas políticas, dos entes da federação. O tema da divisão de competências vai voltar a ser tratado por nós, esse tema das competências concorrentes das pessoas políticas, vai voltar a ser tratado no próximo módulo quando nós falarmos do licenciamento. O licenciamento desperta também esse debate sobre as competências das pessoas políticas. Por ora, basta mencionar a vocês que a jurisprudência costuma fazer uma distinção e a Lei Complementar 140/11 hoje também faz isso, nós vamos ver no próximo módulo, uma distinção entre a competência
para licenciar determinados empreendimentos e, em geral, as competências para fiscalizar as atividades econômicas, para exercer a polícia, o poder de polícia em matéria ambiental. Nós vamos justamente agora iniciar o estudo dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente para tocar novamente nesses temas e relacionar as competências ao exercício desses instrumentos. Então vamos iniciar os estudos sobre os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, que são propriamente os mecanismos de atuação, os modos, os métodos previstos na lei para que concretamente sejam buscados os objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente, das normas de proteção ambiental em geral. Então, os instrumentos são esses mecanismos previstos no artigo 9º da lei. Vejamos o artigo 9º, como ele trata desses instrumentos, os instrumentos que ele arrola. Vejam, são instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente inúmeros, você pode observar. Nós destacamos aqueles bastante estudados, bastante discutidos no direito ambiental e sobre os quais a gente vai fazer um estudo específico nos próximos módulos. Destacamos no inciso 2º o zoneamento ambiental, no inciso 3º a avaliação de impactos ambientais, no inciso 4º o licenciamento ambiental e a análise ou revisão sobre atividades poluidoras, mas há inúmeros outros instrumentos, como o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, como a criação de espaços territoriais especialmente protegidos, como as penalidades disciplinares ou compensatórias pela violação de normas ambientais, e isso propriamente é o poder de polícia, é parte do poder de polícia, de que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então existem vários instrumentos, como o inciso 13, os instrumentos econômicos de concessão florestal, servidão ambiental, e hoje existem outros. Então, muitos instrumentos, muitos mecanismos de ação concreta do Estado para buscar os objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente. Por meio desses instrumentos é que se busca atingir aquele objetivo geral e também é buscado o atingimento dos objetivos específicos da Política Nacional de Meio Ambiente. É verdade que se você analisar, se você observar os instrumentos arrolados no artigo 9º, você pode encontrar ali um sistema bastante tradicional que as pessoas costumam nomear de mecanismos de comando e controle, pelo qual se estabelecem determinadas regras e a violação dessas regras impõe sanção. Fiscaliza-se o respeito à regra e o desrespeito à regra impõe, acarreta a aplicação de sanção jurídica. São os instrumentos tradicionais ditos de comando e controle. Você encontra outros instrumentos de uma visão, digamos, mais atual, mais renovadora, mais inovadora do direito ambiental, que são os instrumentos econômicos, aqueles instrumentos que propiciam benefícios àquele que protege o meio ambiente, são instrumentos de incentivo econômico à proteção ambiental, como se revela o pagamento por serviços ambientais, por exemplo, algo bastante falado na atualidade do direito ambiental, que está presente já no nosso direito, inclusive no Código Florestal. Então você encontra mecanismos de ambas as espécies. Nós vamos tratar, em primeiro lugar, do instrumento talvez mais tradicional, mais clássico, dentre todos os instrumentos de proteção ambiental, que é propriamente o poder de polícia em matéria ambiental. O poder de polícia pode ser nomeado, pode ser definido como o instrumento ou conjunto de instrumentos de que dispõe o Estado, de que dispõe o poder público para compatibilizar o exercício de uma atividade ou de um direito individual com os interesses da coletividade, com o bem-estar geral, com o interesse público, por que não dizer? O poder de polícia é um mecanismo que age pela restrição, pelo condicionamento de direitos e atividades individuais. Os direitos e atividades individuais são, de algum modo, restringidos, condicionados, não para impedir o seu exercício, mas para que eles sejam compatibilizados
com o interesse de todos, com o interesse da coletividade. Isso é algo perfeitamente aplicável, algo perfeitamente que nós podemos perfeitamente transportar para o direito ambiental. Evidentemente, as atividades em geral, as atividades econômicas em geral, devem ser exercidas de modo compatível com a proteção ambiental. A proteção ambiental, que é interesse público, é interesse da coletividade, é um bem difuso, deve ser respeitada, deve ser compatível com aquela determinada atividade econômica exercida. E por isso, o poder de polícia revela-se um importante instrumento em matéria de proteção ambiental, na área ambiental. Vejam como assim como acontece no direito público em geral, no direito ambiental o poder de polícia pode se revelar por várias espécies de atos. Vejam a menção a atos, por exemplo, normativos, pelo qual são fixadas normas, padrões que devem ser respeitados. Atos fiscalizatórios também podem revelar poder de polícia na fiscalização de atividades poluidoras. Atos negociais, que de algum modo possibilitam o exercício de atividades como a autorização, a licença ambiental. E atos punitivos de imposição de sanção por descumprimento de normas. Todas essas espécies de atos podem, de algum modo, revelar o exercício do poder de polícia em matéria ambiental. O poder de polícia pode se revelar por um ato normativo, pode se expressar por um ato fiscalizatório, pode se expressar por um ato negocial e, finalmente, pode se revelar por um ato punitivo. Todas essas espécies de atos públicos podem revelar o exercício do poder de polícia. Vejamos que, para retomar aquele ponto, vejamos que há uma distinção feita entre a competência para exercer o poder de polícia, especialmente a fiscalização do cumprimento das normas ambientais. Essa competência é distinta da competência para licenciar a atividade, para o licenciamento. Vamos buscar fazer um breve histórico olhando para algumas decisões da nossa jurisprudência e para hoje o perfil, o panorama disso na Lei Complementar 140/11, dessa distinção entre competência para licenciar e competência para exercer poder de polícia em matéria ambiental. Vejamos, em primeiro lugar, uma decisão do STJ, ainda do ano de 2009, que tratava disso, e na ocasião dizia o STJ que, havendo omissão de um órgão estadual na fiscalização, mesmo que este órgão seja o responsável pelo licenciamento, poderia o IBAMA exercer o poder de polícia administrativa. Vejam, dizia expressamente, não se pode confundir competência para licenciar com competência para fiscalizar. E ainda ressaltava o STJ, a Constituição atribuiu competência a todas as pessoas políticas para proteger o meio ambiente através de fiscalização. Foi esse o perfil da decisão dada em 2009 pelo STJ. Em 2010, encontra-se um precedente do STF, do Supremo Tribunal Federal, onde se dizia também, olha, há um dever comum de fiscalização de todos os órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente quanto a infrações e crimes ambientais. Veja, ainda que o IBAMA exercesse em princípio um poder de polícia ou poder de polícia ambiental em sentido amplo, é adequado, dizia o STF, que as atribuições realizadas pela autarquia federal, pelo IBAMA, também sejam imediatamente comunicadas ao órgão ambiental competente para o licenciamento. Veja então, ao contrário do que fez o STJ naquela decisão de 2009, o Supremo já trazia uma preocupação sobre a organização do CISNAMA, sobre um funcionamento lógico, coerente da cooperação entre esses órgãos. Dizia o Supremo já em 2010, sim, o IBAMA também pode fiscalizar nesse caso, porque tem um poder amplo, um poder geral de polícia em matéria ambiental. Mas é preciso ter uma mínima organização para que o Estado, para que os entes públicos funcionem de modo coerente e para que o cidadão ou o empreendedor não se submeta a uma atuação absolutamente desarrazoada, desproporcional,
a uma fiscalização sobreposta a atos sobrepostos dos entes públicos, das pessoas políticas. Mas após essa decisão do Supremo de 2010, veio então, em 2011, a Lei Complementar 140/11, tratando do tema, dizendo de uma maneira bem clara, segundo o artigo 17, que compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para apuração de infrações à legislação ambiental cometidas por aquele empreendimento. Então parece-nos que estabeleceu-se aí então uma primazia para a fiscalização ambiental daquele ente, daquela pessoa responsável pelo licenciamento. Diz o artigo 17 que compete à pessoa responsável pelo licenciamento autuar, lavrar auto de infração e instaurar processo administrativo por conta de uma determinada infração ambiental praticada por aquele empreendimento licenciado. Então, compete ao órgão licenciador fazê-lo. Isso está estabelecido no caput do artigo 17. Os parágrafos do artigo 17 estabelecem, por sua vez, vejam o parágrafo 1º, qualquer pessoa, ao constatar a infração ambiental, pode dirigir representação ao órgão a que se refere o caput. Então, de novo, ressalta-se essa competência do órgão licenciador. Mas, claro, vejam, diz o parágrafo 2º, o meio ambiente não pode se submeter a uma regra de divisão de competências, perecer por conta de uma regra de divisão de competências. Então, diz o parágrafo 2º, nos casos de urgência, nos casos de iminência ou ocorrência de degradação ambiental, a pessoa política, o ente federativo que tiver conhecimento do fato, qualquer que seja, deve determinar medidas para evitar o dano, para evitar a degradação, para fazer cessar, para mitigar, mas deve também comunicar imediatamente o órgão competente para as providências cabíveis. Então, de novo, está ressaltado que o órgão competente é aquele estabelecido no caput, o competente para o licenciamento deve também ser o competente para lavrar auto de infração ambiental e instaurar o processo administrativo. Finalmente, vem o parágrafo 3º do artigo 17 e nos coloca a seguinte situação. A competência estabelecida no caput não impede o exercício de todos os entes federativos, de todas as pessoas políticas, da atribuição comum de fiscalização da conformidade de um empreendimento ou de uma atividade com a legislação ambiental. Sim, persiste o poder de polícia, o poder de fiscalização de todos os entes federativos, mas prevalece, olha lá a parte final, o auto de infração lavrado por órgão que detém a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput. Bom, vamos tentar então fazer um extrato, fazer um resumo do que nós podemos entender do caput e dos parágrafos desse artigo 17. Veja, o órgão competente para a fiscalização ambiental, lavrar auto de infração, instaurar processo administrativo com relação ao empreendimento licenciado, que se submete a licenciamento, é o órgão licenciador. O mesmo órgão competente para licenciar deve ser competente para praticar esses atos. Mas isso não afasta a possibilidade de atuação dos outros órgãos, das outras pessoas políticas incumbidas de proteção ambiental. Seja porque elas devem agir em caso de iminência de dano ambiental, em caso de urgência, em caso de ocorrência de dano ambiental, para evitar, para fazer cessar esse dano, para mitigar a degradação ambiental. Então elas devem agir imediatamente e comunicar aquele órgão referido no caput, aquele órgão licenciador, seja também porque prevê o parágrafo 3º que mesmo elas, mesmo estas pessoas, continuam tendo poder fiscalizatório. O que ocorre é que eventual auto de infração lavrado por elas
não vai subsistir, não vai prevalecer, porque deve prevalecer, comunicado ao órgão licenciador, o auto de infração lavrado por este. Isso quer dizer, alguém que se submeta a um licenciamento, por exemplo, pelo IBAMA na esfera federal, pode eventualmente, numa fiscalização da esfera estadual, por exemplo, da CETESB, de um outro órgão que se revele da proteção ambiental, pode se submeter a uma fiscalização desses órgãos, porque a fiscalização, o poder de polícia desses órgãos não está afastado, e eventualmente sofrer uma autuação e uma sanção por isso. Acontece que esse órgão estadual deve imediatamente comunicar ao órgão federal. E o órgão federal certamente irá instaurar o seu processo administrativo. Isso irá resultar num determinado auto de infração da esfera federal, que é o órgão licenciador. E qual auto deve prevalecer? Deve prevalecer o auto da esfera federal, do órgão licenciador. Então, desse modo, é possível compreender esse esquema traçado no artigo 17 assim. A competência para licenciar é um indício, é indiciária da competência para fiscalizar. Mas isso não afasta a competência para exercer poder de polícia das outras pessoas, dos outros entes. O que eles devem fazer é exercer também sua competência fiscalizatória, mas sempre imediatamente comunicar ao órgão licenciador, cuja atuação nesse tema deve prevalecer. É assim que devemos entender o esquema traçado nesse artigo 17. E nós temos, para finalizar, uma decisão do STJ já sob a vigência da Lei Complementar 140/11. Nessa decisão, nós podemos observar que ressalta-se a ideia da competência concorrente, dizendo lá que não é, em matéria de meio ambiente, não se pode falar em competência exclusiva de ente da federação para medidas protetivas. Não, eles continuam tendo competências concorrentes. Então, todos devem fiscalizar, porque a Constituição deseja, impõe-se um amplo aparato de fiscalização por todos os entes, por todas as pessoas políticas. Acontece que ressalta também o STJ a atividade fiscalizatória de atividades nocivas ao ambiente, concede sim ao IBAMA interesse jurídico suficiente para exercer o seu poder de polícia, ainda que o bem esteja situado em área cuja competência para licenciamento seja do município ou do estado. Então, a questão relativa ao exercício da competência concorrente, das competências comuns pelas pessoas políticas para a fiscalização ambiental é decidida, no mais das vezes, com esse caráter de manter os poderes de todas as pessoas políticas, com esse sentido, com essa ideia de propiciar uma ampla fiscalização. É verdade, porém, que essa decisão do STJ, já proferida sob a égide da Lei Complementar 140/11, não nos parece ter observado aquela parte final, aquele parágrafo 3º do artigo 17 da Lei Complementar, que estabelece que há, sim, uma primazia da fiscalização estabelecida pelo órgão licenciador. Então, todos podem fiscalizar, mas há uma primazia do órgão licenciador, e é por isso que aquele outro, que não é o órgão licenciador, efetua a fiscalização, deve imediatamente comunicar o órgão licenciador para que eventualmente prevaleça a decisão daquele que tem competência para licenciar. Bom, esse foi o tratamento que nós demos, o que de relevante entendemos no poder de polícia em matéria ambiental, e nós voltamos no próximo módulo para continuar o estudo dos instrumentos, sobre os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Até lá!